Olá pessoal, boa noite. Eu acho que existe uma discussão sobre as taxas de juros no Brasil que não tem o menor sentido. Eu acho que mais uma preguiça mental do que outra coisa. Não existe esse determinismo. A taxa de juros alta derruba a inflação. Depende, meu amigo. Depende. Não é sempre que a taxa de juros alta vai derrubar a inflação. Pode ser exatamente o contrário. Em determinada situação da economia, com determinadas características, ela pode muito bem aumentar a inflação, como nós vamos ver aqui. Olha, a taxa de juros alta derruba a inflação quando a situação da economia apresenta essas características que eu estou apresentando aqui. Crédito abundante, taxa de investimento alta, lucro das empresas crescentes, taxa de emprego alta, massa salarial acelerando, consequentemente forte aquecimento da demanda das empresas e dos consumidores. E evidentemente a taxa de crescimento da economia está acelerada. Isso evidentemente vai apresentar uma inflação acelerando. Não resta dúvida se encontrar a economia nessa situação. Bom, encontrar a economia nessa situação, qual seria a política monetária mais adequada para parar ou reduzir a taxa de inflação? Seria colocar a taxa de juros altos lá em cima. Por quê? Com taxa de juros alta, o crédito abundante vai reduzir substancialmente. Porque o tomador de empréstimo vai pensar duas vezes com a taxa de juros alta. Será que ele consegue usar essa taxa de juros alta e ainda ganhar dinheiro? Ele começa a pensar. Então reduz o apetite pelo crédito. Taxa de investimento também vai ser reduzida. Porque se com a taxa de juros baixos eu tenho toda essa situação, praticamente qualquer investimento me dá lucro. Então, se a taxa de juros vai lá para cima, eu agora vou priorizar determinados investimentos. Basicamente, aqueles mais rentáveis. Lucro das empresas crescentes. Ora, se os lucros estão crescentes, se a taxa de juros sobe, o que vai acontecer? Vai haver mais despesas financeiras e os juros e o lucro vão serem reduzidos, em consequência de outras consequências que virão da alta taxa de juros. A taxa de emprego vai diminuir. Por quê? Não tem mais investimentos. Os investimentos que demandavam mais emprego não está havendo mais. Os lucros da empresa também que demandavam mais não está havendo mais. Então, consequentemente, a taxa de emprego vai para baixo. Se a taxa de emprego vai para baixo, a massa salarial vai desacelerar. Desacelerando a massa salarial, haverá um forte desaquecimento na demanda das empresas e dos consumidores. Lógico, né? E, consequentemente, a taxa da economia deixará de acelerar e passará a declinar. E com isso, vai bater, o efeito disso vai bater diretamente na inflação que estava acelerada. Então ela começa a cair, a desacelerar. Tá certo? Então, obviamente, nestas condições, a taxa de juros alta com certeza derruba a inflação. Eu não tenho dúvida disso. Agora vamos ver, será que sempre acontece isso? Não. Se a economia tiver desse outro lado aqui, como aconteceu recentemente com a economia da Dilma no segundo turno, crédito desativado, ou seja, o crédito estava lá embaixo.
pouca gente estava tomando crédito. A taxa de investimento estava baixíssima, muito baixa mesmo. Os lucros da empresa estavam praticamente desaparecendo. A taxa de desemprego estava alta e acelerando, desemprego alto. A massa salarial, obviamente, estava em queda. E, consequentemente, havia um forte desaquecimento da demanda das empresas e dos consumidores, que resultou numa economia em recessão. Contudo, a taxa de inflação ainda no início do governo Dilma continuava alta. Ora, continuava alta, mas convenhamos, não precisava fazer mais nada, porque tudo isso aqui estava desacelerando, o crédito estava baixando, a taxa de investimento estava caindo, os lucros caindo, a taxa de desemprego estava lá para baixo, a massa salarial em queda, etc. Tal, forte desaquecimento da demanda, evidentemente a inflação ia cair, se não fizesse absolutamente nada em relação à taxa de juros. O que é que fez o senhor Joaquim Levy quando entrou no governo Dilma? Aumentou a taxa de juros. Para quê? Se o crédito estava desativado, se você aumentar a taxa de juros, vai ter algum efeito sobre o crédito? Não, o crédito está lá embaixo. E sobre a taxa de investimento, não estava havendo praticamente investimento. Com o aumento da taxa de juros, não afeta em nada. O lucro das empresas também não afeta em nada. A taxa de desemprego estava altíssima. Se você aumenta a taxa de juros, o que vai acontecer? Continua a taxa de desemprego alta. A massa salarial estava em queda. Aumentar a taxa de juros para quê? Para continuar em queda. Forte desaquecimento da demanda, indicando que a economia estava em recessão e continuando em recessão e sem possibilidade de aquecimento. Muito bem. Ora, meus amigos, se você olha, o aumento da taxa de juros não influenciaria aqui em nada. E se influenciar, para pior. É para destruição maior da economia, para dificultar a recuperação da economia. O mais indicado era não se fazer nada com a taxa de juros ali. Nada, absolutamente nada, porque do jeito que a economia estava, ela ia cair naturalmente a taxa de inflação. Mas não, aumentar a taxa de juros piorou a recuperação da economia, porque fez um estrago muito maior do que deveria fazer. Não tinha mais sentido fazer isso, aumentar a taxa de juros. E aí é que vem, nessa condição aqui, e foi o que ocorreu, o aumento da taxa de juros vai aumentar a inflação. Por quê? Porque ela não tem efeito nenhum sobre isso aqui. O efeito que a taxa de juros vai ter, o aumento da taxa de juros, vai ser na dívida interna. Aumento da dívida interna. E, obviamente, a dívida interna, se ela aumenta o quê? A despesa dela, a despesa de juros da economia. E essa despesa de juros vai bater aonde? No déficit fiscal. E aumentando o déficit fiscal, naturalmente vai aumentar a inflação. Então, se nós olharmos aí nessas duas condições, na primeira condição é correto, a taxa de juros alta derruba a inflação. Na segunda, é o contrário, a taxa de juros alta aumenta a inflação. Então é preciso pensar um pouco, como diz o americano, thinking out of the box. Não ficar só se pegando a determinada coisa, que a taxa de juros derruba a inflação. Não é todo momento. Não é todo momento. Assim como está se dizendo por aí, que a dívida interna não tem nada com a inflação. Como não tem nada com a inflação? A dívida interna, nós deveríamos pensar a mesma coisa como a gente está pensando aqui agora, raciocinar da mesma maneira. Eu vou falar do ponto de vista do empresário, que fica mais fácil as pessoas entenderem. Se eu tenho uma empresa, e minha empresa tem uma taxa de rentabilidade X, e eu encontro financiamento com a taxa de juros X menos 1, eu vou pegar esse financiamento. Eu vou aumentar a minha dívida da minha empresa. Por quê? Porque eu tenho a famosa alavancagem financeira positiva.
Ou seja, eu estou tomando dinheiro a uma taxa de juros baixa, empregando na minha empresa que produz, que faz, que consegue obter uma rentabilidade maior naquele dinheiro. Então, a empresa é favorecida por isso. Mas pode acontecer o contrário. Se você tem uma empresa com essa mesma taxa de rentabilidade e você, por necessidades extraordinárias, se financia com taxa de juros mais alta do que a rentabilidade da sua empresa, evidentemente isso vai enfraquecer a situação financeira e econômica da sua empresa. Não é em qualquer situação que a dívida não tem impacto na inflação, tem sim. Se nós olharmos, e muita gente gosta de comparar que a dívida interna não tem tanto, porque, por exemplo, no Japão a dívida interna é 100% ou 200% do produto interno bruto, e, no entanto, não existe praticamente inflação. Mas é uma situação completamente diferente da do Brasil e da dos Estados Unidos. Porque o Japão é um país cuja população tem uma taxa de poupança muito grande. O japonês consome muito pouco. Então, a dívida japonesa, que está em 200% do PIB, essa dívida, ela foi, uma das causas dela, foi o governo gastar para fazer o crescimento da economia. Porque se ele esperasse pelo consumo, né, do povo japonês, não cresce. Porque eles preferem economizar do que gastar. Então a taxa deles é muito alta. É ao contrário do que acontece nos Estados Unidos e no Brasil, por exemplo. Nós, no Brasil, temos uma taxa de consumo muito alta e por isso não temos poupança. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Os Estados Unidos tem uma taxa de poupança muito pequena em relação ao consumo deles. Tá certo? Então, meus amigos, a dívida interna impacta em determinada situação na inflação, sim. No Brasil, a dívida interna do Brasil impacta na inflação do Brasil. A dívida interna do Japão, não tem um impacto direto na inflação. Por quê? Porque, como eu disse, lá a taxa de poupança é muito alta. Ok? Um abraço, eu espero que tenha contribuído para essa discussão aí e espero que vocês parem e pensem e vejam se eu tenho razão ou não. Ok? Muito obrigado e até a próxima.